until you fucking fight back. Ai, mas o Grêmio perdeu. Gente, mas futebol é eficiência. 3-0. Era pra tanto, Flávio Amêndola? O Flamengo criou pra tanto. Mas o Grêmio também criou pra fazer gols, né? Acho que falando do jogo em si, o Flamengo teve muita dificuldade no início para conseguir sair jogando. O Grêmio fez uma marcação individual no campo de ataque e isso dificultou muito a vida do Flamengo, principalmente porque não tinha aquela jogada que com o Pedro o Flamengo muitas vezes teve, que é do goleiro quebrar para referência, ele faz a parede, serve um companheiro. E aí você já tem o espaço, isso não aconteceu. Então o Grêmio teve boas chances. Com 10 minutos já tinham 6 finalizações. Foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias durante os 90 minutos. Agora, eu acho que o lado direito do Flamengo ontem foi o diferencial, principalmente no primeiro tempo. Isso é gol de videogame, tá? Gol de videogame. Se a bola entra, é gol de videogame. E o Wesley, mais uma vez, foi muito bem. Tá cada vez pegando mais confiança, mais experiência. Tá melhorando na decisão do último passe, que era uma coisa que ele pecava muito. E isso tem influenciado diretamente no jogo do Flamengo, porque ontem a gente viu ali caindo por aquele lado, além do Wesley, o Arrascaeta, o Gabigol também aparecendo por ali. Então você gera uma superioridade numérica, ou até mesmo uma igualdade numérica. E depois que o Flamengo conseguiu entender como o Grêmio marcava, o Flamengo conseguiu criar os espaços. E aí eu acho que tem muito mérito também do Sampaoli, que conseguiu reparar isso. O Kahneman ontem, o Grêmio jogou com uma linha de 5 lá atrás, quando não tinha bola, o Kahneman fazia a perseguição individual. E aí o Everton Ribeiro a todo momento manipulava a marcação do Kahneman, saía da área, às vezes era o Pedro que saía da área e o Kahneman seguia. Quando o Kahneman segue, ele abre um espaço. E aí o Flamengo soube aproveitar muito bem esses espaços com o Everton Cebolinha, com o Gerson, que fez mais um ótimo jogo ontem. Esse passe aí pro BH foi um então, negócio, assim, né? Ó, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo ofensivamente. Defensivamente, gerou muita oportunidade para o adversário, mas que também tem muita qualidade, GV. Esse time do Grêmio não é um time bobo, Mas é não. isso que eu quero perguntar pro Atisson, que teve lá, jogou muita bola. Atisson, o Flamengo estava exposto demais ou vulnerável demais, porque atacou bastante, ou o time do Grêmio, que é bom mesmo, porque um 2-2 no segundo tempo ficaria de boa? Assim, você olha assim, pelos dois lados, né? É natural que quando você pega um adversário que tem essa facilidade de agredir e não fica esperando somente para sair no contra-ataque, que é o caso do Grêmio, em jogar de igual para igual, buscar o jogo ofensivo, e aí te traz uma dificuldade muito grande. Coisa que o Flamengo, até então, não tinha tido ainda aquela pressão alta do adversário o tempo todo. E aí dificultou, como a Amêndola falou, né? Em relação à saída de bola do Flamengo, que não é de hoje que o Flamengo está tendo essa dificuldade. Mas de hoje não, desde a época da era Jesus, o Flamengo não tem essa facilidade, como o Fluminense próprio tem essa saída de bola construída lá de trás. E aí o Flamengo, com a ausência também do Ayrton Lucas no primeiro tempo, dificulta, porque o Flamengo ficou jogando mais pelo lado direito, pelo fato do o Wesley tem essa facilidade, principalmente de um volume e intensidade de jogo muito grande pelo lado direito. É um jogador que cresce a cada jogo, ele é um jogador que individualmente vai trazendo uma dificuldade para o adversário. Agora, o jogo em si poderia ter sido empate, poderia ter sido vitória do Grêmio também, exato. E como aconteceu uma goleada do Flamengo, porque foi um jogo aberto, não é aquele jogo feio, é um jogo para todo mundo se divertir. Jogão, né? Para quem vai no Maracanã, quem está em casa, para quem gosta do bom futebol, você se diverte. Agora, tem 2 jogadores ainda, 3, né? Que vem em cada jogo. A do Wesley eu já falei, é o cara que ainda para mim, vai ser um jogador de seleção brasileira, que vem crescendo com essa postura do Flamengo. Pulgar faz uma função incrível, tanto na construção das jogadas do Flamengo, quanto também na transição defensiva. Ele se recompõe dentro do setor, fazendo uma linha de 3, ele sai para dar o combate como saiu no segundo gol do Flamengo. Então, assim, ele é um cara muito importante nesse momento do que o Flamengo vem crescendo. Bruno Henrique, rapaz, entrou, o Gerson fez essa jogada aí, eu pulei na cadeira para comemorar, aí não deu certo, e depois, Atisson, tu já deve ter ficado lesionado, né, e sim, sabe sim. como é que é isso, Sim. O cara entra numa jogada meio que estava morta, ele domina, o Gerson dá um passe com a mão, e o BH, na maior característica, Bruno Henrique, olha lá, levantou o bracinho, aquela pingada do Coringa, receba. Demais. Todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. O Gabigol entrou de Havaiana no campo.
Muito legal, né, Tirson? É bom, cara, é bom porque esse é um cara que foi muito importante nessas últimas conquistas do Flamengo. É um cara que teve uma lesão muito grave. E é lógico que, pelo fato dele ter tido essa lesão, faz com que ele diminua ali os seus jogos e o jogador gosta de jogar. E aí, quando ele volta, ele não voltou naquele grande momento porque a lesão foi muito grave. Então, ele vai, aos poucos, voltando à confiança. Você vê que o grupo está muito unido com ele, porque é um cara super do bem, é um cara que sempre buscou se dedicar dentro do campo para ajudar os seus companheiros. Às vezes ele jogava na ponta esquerda, às vezes ele jogava no corredor central, às vezes de atacante, como segundo homem. E ele não tinha essa vaidade de jogar em várias posições e se dedicando. Então, assim, quando ele teve essa lesão, todo mundo sente. E ele voltando, quando a gente retorna de uma lesão, a gente fica muito feliz. Mas a gente, quando não consegue render, não consegue aproveitar o momento, porque você ainda está faltando ritmo de jogo, parte muscular está mais fraca, é normal tudo isso. E aí ele consegue conquistar aos pouquinhos ele vai entrando, vai conquistando ali o espaço dele. E aí quando ele consegue voltar a marcar gol, né, que é tão difícil fazer gol. O maior momento do futebol não é o drible, não é a caneta. O maior momento do futebol é o gol. Gol, é o grande momento do futebol com o Milton Neves. Né? E aí, eu passo, poucas coisas me emocionam, né? Cara, já que... É um cara Flamengo frio, te né? emociona. No Flamengo eu Vou sei te falar, tirou lágrimas ontem dos meus olhos. É difícil, minhas lágrimas são valiosas. Lágrimas de crocodilo. Não, crocodilo não. Isso é coisa de traíra. Eu fiquei emocionado com o gol do Bruno Henrique, a comemoração, todo mundo, o cara que é, o que ele vinha jogando no Flamengo, o que ele representava. Um ano parado. Quando ele faz a jogada e o gesto da cavadinha certinha, cara. Ele faz o gol de cabeça e vai ali. Aquilo me emocionou pra caramba mesmo. Todo mundo saiu. O Gabigol veio de chinelo e tudo, todo mundo, por quê? Até o Renato dá um abraço nele depois, na coletiva, o Renato fala pelo jogador que é, a conduta que ele tem, né, no Flamengo. Ele é muito... O Bruno Henrique, eu conheço pessoalmente. Não, ele assim, é muito reservadão. Ele é muito na dele. Olha lá. É, o goleirão do Grêmio também. Não, aí não. Mas que não? Vai fechar. Não, sai do gol, pô. Dá um soco na bola. Vai que acha. Pensa que é fácil. Manda aí. É, Cavadinha do não é gesto. fácil. Não é fácil pra mim, que não sou goleiro profissional. Então, não treino cavadinha pra do gesto, nada. Pô, o cara treina pra isso. Ele tem que sair na bola e dar um soco. Nada. Aí aquilo me emocionou, assim, pelo atleta que é o Bruno Henrique. E o Gerson voltou a jogar bem mesmo, tá bem. Or will you fucking fight back?